Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat e CBED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater a escola e as novas tecnologias da informação. E para isso nós convidamos o professor Armando Kolbe Júnior, ele que é mestrando em Mediações e Culturas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, possui pós-graduação em formação de docentes, orientadores acadêmicos em ensino à distância pelo Centro Universitário Internacional Uninter, graduação em Administração de Empresas, com habilitação em Análise de Sistemas, também pela Faculdade Internacional de Curitiba. Atualmente o professor Armando Kolbe, ele é supervisor de tecnologias inovadoras do Centro Universitário Internacional Uninter, atuando na área presencial e AD. Tem experiência na área de programação, designer gráfico e gerenciamento de equipes, atuando principalmente com os seguintes temas: tecnologia da informação, tecnologia educacional, sistemas tutoriais inteligentes, processamento de imagens e computação gráfica. Professor Armando Kolbe, é uma honra muito grande tê-lo em nosso programa Gestão Pública em Debate. E sabe que eu sou admirador do seu trabalho. Obrigado. Junto com o professor Alvino Moser, porque o senhor desenvolveu um dos mais revolucionários instrumentos de educação à distância, que é o HiperIBook. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito do HiperIBook. Nós temos muitos alunos, milhares de alunos nossos aqui da Uninter, que conhecem e utilizam o HiperIBook. Eu gostaria que o senhor falasse o que ele é, como ele funciona. Me parece que o professor Alvino Moser, que tem mais de 80 anos, foi, junto com o senhor, quem trabalhou essas ideias, esse conceito do HiperIBook. Olá, professor. Primeiramente, agradeço ao convite do senhor, né, estar participando aqui. É uma honra para mim estar aqui presente com vocês aqui no caso. Quando a gente fala a respeito de tecnologias, essas coisas, as pessoas têm até um determinado receio, né, de comentar sobre essas informações. O HiperIBook, ele é uma tecnologia aproveitando-se de diversos instrumentos e artefatos de tecnologia. O que é o bacana de tudo isso? O que é o interessante de tudo isso, né? Primeiro que eu tenho a felicidade de estar circundando com diversos professores de muito conhecimento e muita tecnologia, entre eles o professor Moser. O professor Alvino Moser, ele fez inclusive agora 81 anos, a questão de 2 semanas atrás ali, e eu tenho o prazer de trabalhar com ele, no caso, como tenho o prazer de trabalhar com o senhor e com outros colegas professores também, né? Em uma ocasião, nós estávamos tentando encontrar uma maneira de apresentar um material didático de uma forma diferente e inovadora, né? E você sempre acabava esbarrando em determinados problemas. E esses problemas eram da maior demanda com relação a como apresentar, como realmente criar um instrumento que de repente criasse uma nova perspectiva de apresentação, né? E não somente de apresentação, que de repente viesse a contemplar a condição de estudos também. Era um desafio muito interessante. E o que aconteceu? Nesse meio termo, nós encontramos umas ferramentas de flip page. Flip page, não é só para vocês entenderem, são aquelas ferramentas que você vão na internet e ficam virando as folhas dos livros ali de uma forma visual. E com isso daí, conversando com o professor Moser, na época ele estava trabalhando com uma disciplina nos cursos de pós-graduação nossos, que era exatamente a complexidade na educação. E esse é um tema muito, muito interessante. E daí eu falei assim, puxa, professor Moser, você veja que bacana, de repente nós podemos aproveitar e utilizarmos essa disciplina, né, da complexidade para tentar mostrar um instrumento novo, um artefato novo, né?
E ele, assim, na empolgação dele, vocês imaginem que eu sempre brinco com todo mundo, que eu fiz questão de utilizar a tecnologia mais recente dentro da instituição com o professor mais antigo. O professor Moser, no caso, ele é o nosso decano. Aliás, o primeiro professor da instituição. Contratado pelo professor Wilson Pickler, no caso. E até tem algumas histórias interessantes de como que eles montaram a condição dos cursos, do professor Moser usando um lápis e um pedaço de papel para fazer o rascunho do curso. Mas isso aí é uma outra história, não é o nosso caso. Voltando, né, ao que nós estávamos tentando explicar, o início desse processo todo, dessa produção, daí nós começamos a pegar e pensar assim, puxa, tudo bem, nós já sabemos qual disciplina que nós queremos, já sabemos com o professor Moser, que é o professor que nós vamos trabalhar, daí eu pedi autorização para o nosso reitor, o professor Benhur, né, para poder trabalhar em cima de um projeto novo que nem nós sabíamos o que queríamos fazer. O senhor veja a complexidade da história toda. Nisso, conversando com o professor Moser, eu pedi, professor, vamos fazer o seguinte, eu preciso que o senhor me apresente o conteúdo da disciplina de uma maneira que fique de mais fácil leitura para os alunos. Interessante, né? Como fazer isso? Daí ele foi lá, ele é uma maquinazinha de escrever, né? Ele é incrível, ele foi lá e me apresentou um material com 70 páginas. Eu falei assim, puxa na vida, professor, 70 páginas é muita coisa. Nós não podemos ficar colocando 70 páginas, que vai ser um material muito extenso. Dentro da proposta que nós queremos, não atenderia essa condição, né, de pegar e trabalhar com muito material assim apresentado. Então, novamente pedi para ele, no caso, ele foi lá, montou no Word um material e de uma maneira bem mais interessante, né, bem mais separadinha. E aos poucos nós fomos produzindo esse material didático ali, no caso, de uma forma diferenciada. E nós demoramos quase que 6 meses para montar esse primeiro Hyper-iBook. Aliás, o nome Hyper-iBook, professor Armando Kolbe, parece que foi o professor Pickler que professor deu. Wilson Pickler. Inclusive, um detalhe muito importante nessa história toda, por que nós estávamos procurando uma forma, até foi bom o senhor ter lembrado dessa condição, que quando nós estávamos trabalhando, antes de tudo isso, antes de trabalharmos com o Hyper-iBook, o professor Wilson me chamou numa sala dele lá na nossa sede das Araucárias e falou assim, Armando, acontece o seguinte, você ficar lendo um livro em PDF, ficar vendo qualquer arquivo em PDF dentro de um dispositivo, dentro de uma tela, de um celular e tudo mais, é muito ruim. Você tem que ficar virando a página, indo lá, no caso, escolhendo o texto para baixo, procurando, e a letra fica muito pequenininha. Eu queria que tivesse alguma coisa diferente ali no caso. Daí surgiu esse produto, né, que nós conseguimos compilar junto com o professor Moser, e a sugestão do nome Hyper-iBook, tá, foi exatamente do professor Wilson, né? E dentro daquela cabeça maravilhosa que ele tem. O que significa hiper? Hiper, sim, hiper é aquela condição de maior do que super, né? Quando a gente diz assim no caso, o I de inteligente, no caso, ali, que seria a nomenclatura direta, no caso, e o book de livro. Então seria um super livro inteligente, né? Que o contexto dele, a técnica dele, é exatamente de nós pegarmos, colocarmos sintetizado numa página demonstrando ali o conteúdo de uma forma, vamos dizer assim, bem formulada, em que as pessoas não precisem perder muito tempo para ler, tá? Acontece o seguinte, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, inclusive nós vamos comentar a respeito de tecnologia, essas condições também, nós vamos falar um pouco mais à frente. Essa condição de você pegar e deixar o aluno sem muita condição de muito ler, não é bem essa a proposta do livro, do Hyper-iBook no caso. Nós temos que pegar e deixar o texto ali para que ele tenha uma noção inicial do texto que ele vai ler, e junto do livro, isso que ele proporciona, a tecnologia proporciona, eu posso colocar vídeos, posso colocar outros textos complementares, acessar outros Hyper-iBooks, acessar outros sites. E outros livros. E outros livros também. Então a condição, né, do Hyper-iBook não é simplesmente, né, como muita gente de repente pode estar entendendo de forma errada, que ele seja uma ferramenta que simplesmente venha sintetizar a informação. É um pouco mais complexo que isso. A ideia é fazer com que eles coloquem de forma sintetizada para que as pessoas tenham acesso à informação de maneira mais rápida, certo? Visualmente mais agradável, tá? Para depois ir atrás de conteúdos mais específicos, se eles tiverem interesse em determinados assuntos. O sentido de você virar uma página é como se eu estivesse fazendo uma rota de aprendizagem, levando aquele conceito de que cada página que eu viro é uma etapa que eu completei da minha atividade. Desse livro eletrônico que é o Hyper-iBook. Exatamente, esse é o conceito. Então, quando estou vendo um texto aqui e tem mais informações, um vídeo, para me aprofundar naquele conteúdo, tá? Eu estou exatamente imergindo dentro do livro. Tá? Por isso que ele é mais do que um livro, ele não é somente um livro, é um
um gestor de conteúdos. E em relação à atualização, porque ele é um livro vivo, né? Isso. Nós pegamos um livro impresso, ele foi escrito um ano antes, aí ele foi todo examinado, houve todos aqueles aspectos da produção do próprio livro, mas aquilo que está ali é o conteúdo. Um hiper e-book ele pode ser atualizado com uma frequência maior, Isso. novidades que eventualmente venham a acontecer naquela área. Isso, perfeito, professor. Inclusive esse é um ponto muito interessante, né? Quando nós falamos de atualizações de conteúdos, tá? Nós não podemos também esquecer o passado. Então vamos pegar e levar assim, dentro de um contexto da época que foi lançado determinado conteúdo, ele atendia. Certo? Que de repente nós estamos falando de uma determinada época, de um determinado contexto que estava acontecendo, ele foi lá e atendia. Só que eu não posso simplesmente pegar esse volume, mesmo na questão do e-book, e transportá-lo, de repente, simplesmente substituir algumas páginas e manter aquele mesmo e-book. Então nós temos que pegar, ter aquela velha questão como a gente utiliza com softwares, no caso, de versões. Tá? Então nós temos uma versão do e-book, de repente, sobre a complexidade em AD, que foi lançado em 2011, certo? Que atendia um contexto da época, certo? Nós temos esse mesmo conteúdo, no caso, remanejado, atualizado, com uma versão 2014. Ah, certo. Então, para não perdermos a história, que isso aqui é um problema, inclusive, muito sério que existe, né, em grandes culturas, é de se perder a história. Nós não podemos esquecer a história. Mantém-se aquele objeto, como eu disse, seria até um objeto de aprendizagem. O professor Antônio Munhoz nos ajuda muito nessa condição também dos objetos de aprendizagem. Ele estaria compilado ali um e-book completo com diversos objetos de aprendizagem que podem ser reaproveitados em outro e-book. Ah, correto. Você entendeu? Então, ou seja, então uma edição atualizada daquela versão de 2 anos, 3 anos atrás. Isso. Inclusive, né, algumas questões que são discutidas são as questões da parte de reaproveitamento de materiais, né? Quando você pega e trabalha dentro de um contexto, você está trabalhando naquele contexto. Que nem o senhor mesmo falou, no caso, daqui a um tempo ele já está trabalhando em outro contexto, certo? A própria utilização desses diversos materiais, você vai poder fazer mais tarde comparações. Então, se nós formos mantendo a história dos materiais antigos e dos materiais recentes, vendo exatamente a evolução que houve ali, nós podemos, inclusive, fazer um acompanhamento histórico daquela situação. Certo? Nós podemos verificar, de repente, até uma evolução do conhecimento, tá? Que, de repente, os alunos vão tendo. Porque o que é importante em toda a questão com material didático também, professor? O aproveitamento dos alunos. Certo. Que, de repente, quando nós preparamos o material didático, né, os professores, os docentes, o pessoal do CCDD e tudo mais, nós estamos preparando dentro de uma concepção nossa. Nós estamos produzindo material, nós estamos fazendo uma produção de um material no nosso conceito. Quem dirá que, de repente, esse material realmente vai atender à condição do conhecimento? Será que, de repente, o aluno está entendendo aquilo que nós estamos tentando dizer? Então, como que nós temos que fazer o trabalho, né? O trabalho ideal? Pegarmos a versão, disponibilizarmos ele para o aluno. Através das avaliações, que é um dos meios, além de pesquisa que nós podemos fazer com os alunos, nós podemos saber se aquele material atendeu aquela necessidade ou se ele precisou ser reformulado ou reformatado para poder atender essa necessidade. E, professor, esse e-book, da forma que o senhor desenvolveu junto com o professor Moser, ele pode ser utilizado, digamos assim, em várias mídias eletrônicas, o celular, o tablet, o computador, porque ele é um livro eletrônico, mas diferente daquele PDF que é fixo. Fixo natural. Que é natural. Acontece o seguinte, alguns cuidados nós temos que tomar, né? Alguns dispositivos, por questões de segurança e questões, inclusive, de banda, que essa é uma das maiores problemáticas que existem no caso, a velocidade de download e de upload, eles bloqueiam vídeos. Certo? Então, de repente, se nós pegarmos e produzirmos um material da mesma forma para o meio, para o celular ou para os tablets, no caso, do mesmo jeito que nós fazemos ele para o desktop, como a gente chama, você de repente pode incorrer no risco de não ser acessado.
Ah, correto. Certo? Porque de repente você pega, faz uma interação num vídeo, faz uma interação num determinado objeto que deveria estar tocando diretamente, mas o dispositivo não proporciona essa condição. Certo. Então, na hora que você está produzindo o material, você tem que primeiro analisar todas as condições que você vai estar utilizando ali. Lógico, nós podemos pegar o conteúdo do HyperIBook e remodelar ele, de repente, para ser apresentado de uma outra maneira dentro de um celular, por exemplo, que hoje e daqui a algum tempo, com certeza, eu acredito que dentro de uns 5 anos, os celulares vão estar sendo utilizados de uma maneira assim muito forte por todos os usuários, né, professor? E, por exemplo, e esses vídeos que eventualmente estão lá compondo o HyperIBook, aqueles links, eles estão no servidor próprio ou estão, digamos assim, no YouTube, nesses servidores disponíveis para todas as pessoas? Isso é uma excelente pergunta essa, né? Na realidade, a maioria do material que nós produzimos dentro do grupo, eles estão nos nossos próprios servidores, dentro de um ROD, dentro de um data center nosso mesmo, certo? Existem discussões de como distribuir esse material, vamos dizer assim, de uma maneira que seja mais acessada mais rapidamente, utilizar a nuvem e tudo mais. Quando a gente fala, por exemplo, de vídeos do YouTube e material disponível na internet, nós podemos incorrer normalmente no problema de não acessar mais esse material. Ah, dele saindo do ar. É porque, de repente, vamos dizer assim, que alguém produziu um vídeo muito bacana sobre processos gerenciais, certo? Foi lá e disponibilizou esse vídeo no YouTube e nós achamos que é interessante como objeto para apresentar para os nossos alunos. Tudo bem, se apresenta para o aluno e, de repente, daqui a uma semana alguém fala assim, não, problemas autorais, não pode mais utilizar esse vídeo. Como é que você faz aí? Certo. Você deixa o aluno sem condições de estar utilizando aquele conteúdo que ele poderia estar utilizando. Então, o ideal, tá, para qualquer instituição de ensino realmente é ter a produção dos seus próprios vídeos para manter uma condição sob o controle dele, tá? Que também não garante a disponibilidade sempre. Esse é um outro detalhe também interessante. Então, todos esses conteúdos, eles são de responsabilidades. Quando as pessoas colocam conteúdo na internet, elas têm que ficar realmente pensando, puxa, será que as pessoas vão estar utilizando esse conteúdo? Será que eles vão poder acessar esse conteúdo? Vai estar disponível? Professor Armando, o senhor é um dos pioneiros aqui em Curitiba, atuando nessa área, digamos assim, das tecnologias da informação. O senhor começou na área de programação, depois atua como designer gráfico. Onde nós vamos parar com tudo isso? O futuro é esse caminho, já que as crianças aí de 8, 10 anos já entendem mais de computador do que nós, e até, em alguns aspectos até de profissionais desse ramo. O futuro da educação, e eu já coloco em todos os níveis, está nessas novas tecnologias. O livro tradicional, o quadro negro, isso tudo vai desaparecer, professor Armando? Isso é muita pretensão de alguém querer prever o futuro, né, professor? Já há 10 anos atrás falaram que os livros impressos iriam acabar, e até hoje eles continuam firmes em tudo. Nós sempre temos que levar em conta que os materiais, certo? Todos esses produtos técnicos, vamos começar primeiro com a questão da tecnologia, né, professor? A tecnologia sempre foi uma extensão do ser humano, certo? Porque se nós formos lembrar desde a época da pré-história e tudo mais, quando ele criou a faca, exatamente uma extensão da mão para poder cortar a carne, cortar os objetos. Toda vez que nós falamos de tecnologia, falamos, por exemplo, da roda, era a extensão para pegar e não ter que andar. Aí nós começamos a entrar num problema um pouco filosófico em algumas questões. Até interessante, isso aí é um pensamento meu, né, no caso, baseado nas leituras que eu tenho feito e tudo mais, da preocupação com essas novas tecnologias. A preocupação, né, vamos deixar bem claro que nós não podemos ficar absortos delas, nós temos que nos apropriarmos delas, nós temos que conhecermos elas para daí aplicarmos elas nas necessidades que nós precisamos. Só que, de repente, você fica imaginando assim, como as tecnologias são uma extensão do que nós fazemos, certo? Isso é feito para quê? Para, de repente, nos dar mais tempo para fazer outras coisas. Certo? Esse seria o significado básico da coisa. Se de repente eu estou querendo trabalhar com tecnologia, eu quero ter mais tempo para fazer outras coisas, certo? Porque de repente eu vou fazer uma produção, vou fazer uma cópia de um texto e tudo mais, e eu vou utilizar a tecnologia. Se eu vou de repente utilizar o celular para agilizar a comunicação. Só que daí fica a pergunta, e nós estamos aproveitando esse outro tempo que nós estamos nos proporcionando? Ou estamos só voltados para a tecnologia? Para a tecnologia, exatamente. Então, realmente, professor, essa é uma pergunta muito interessante. Então, quando você fala assim, as tecnologias influenciam na educação? Influenciam, claro.
O problema das tecnologias é que acontece o seguinte, normalmente as tecnologias, elas são produzidas fora do ambiente escolar. E daí a escola tem que se apropriar da tecnologia para poder interagir com ela. Porque quando o professor chega numa sala de aula e de repente encontra todos os seus alunos com tablets, celulares ou notebooks, ou outro tipo de artefato ali no caso, o professor entra na sala de aula sem nada. O que ele faz? Ele simplesmente fica assim numa situação totalmente desconfortável, certo? Mas daí eu vou fazer uma pergunta bem interessante, né? Que isso aí, vocês vejam, né? Um tecnólogo, um tecnófobo e tudo voltado à tecnologia falar isso, né? O professor precisa utilizar a tecnologia para dar uma boa aula? Teoricamente não. Então nós temos que fazer o seguinte, eu acho que talvez de repente o ponto que tem que ser enfrentado, professor, é fazer com que os professores, os docentes, todas as pessoas, no caso, elas tenham acesso à tecnologia, saibam utilizá-la e aplicá-las na hora correta. Eu não posso simplesmente chegar para um grupo de professores e falar que todos têm que utilizar a mesma tecnologia. É uma forma errada de trabalhar. Eu vou, por exemplo, de repente, né, pegar, que nem a gente fazia antigamente, né, ensinar uma criança a contar, né, fazer a separação, pegando uma barra de chocolate, cortando em pedacinhos ali, para poder fazer essa comparação. Eu vou, de repente, posso pegar, utilizar outros meios, eu posso fazer uma conta direto numa lousa, certo? Como fazia antigamente, hoje temos as lousas digitais. E aí até, quando a gente fala assim em tecnologia, eu estava lembrando de um livro que eu li esses tempo atrás, né, no caso que é Memória de um Sargento de Milícia, e exatamente ele retrata muito bem historicamente os pontos e tudo mais, e num dos momentos ele fala do personagem que ele tinha que carregar, vocês vejam que bacana, né? Tinha que carregar uma lousinha de giz, pequenininha no caso, e ia com giz para parar a escola para pegar fazer as suas anotações que o professor ensinava, né? Tecnologia, tá? Nós não podemos esquecer a própria caneta, um lápis, o papel é tecnologia. Então, quando você fala em uso de tecnologias, você está falando do que na realidade? Ou você está considerando novas tecnologias? O que são novas tecnologias, professor? Esse é um outro problema. Exatamente. Tá? Novas tecnologias, se nós formos pensar bem, não existem. Elas sempre vão ser novas. Sim. Tá? E daí entra uma nova na sequência, daí aquela nova tecnologia não é mais nova. E agora nós não corremos o risco, professor Armando Kolbe, por exemplo, nós esquecemos com a calculadora de fazer aqueles cálculos matemáticos. E de repente você, quando precisa fazer na caneta, você se bate. Não é um grande risco que nós estamos correndo, de repente, de utilizar só dessas novas tecnologias, principalmente as eletrônicas e digitais, e esquecer o tradicional, que num momento aí de dificuldade, ou que você não tenha isso disponível, você vai precisar. Olha, professor, você veja que interessante, né? Esses tempos atrás, nós encontramos um vídeo no YouTube que mostra exatamente, só para fazer um revés ali no caso, um vídeo de uma professora que fica dentro de uma sala de aula, explicando, né, todos os aluninhos enfileirados em suas cadeiras ali com seus bloquinhos de anotações, e ela explicando a tabuada, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e assim por diante, né? Daí entra o diretor da escola, dizendo que a partir daquele momento as pessoas, a escola iria avançar de uma forma espetacular e estar no mundo das novas tecnologias, né? Passada uma semana, aparece a professora com um controle remoto, baixa um painel, assim, no caso, direitinho ali para ela, e ela começa a passar um retroprojetor, todos os alunos enfileiradinhos ainda, certo? E com seus computadores, cada um deles ali no caso, e a professora mostrando no data show 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, mantendo mesmo. Então, mudou a tecnologia ou precisa mudar a metodologia? Daí, dentro dessa mesma condição, nós começamos a discutir uma questão exatamente sobre matemática, bem interessante. Existem muitas críticas a isso de questão de leitura, não sou eu que estou dizendo, são alguns autores que falam, que de repente você ficar gravando a tabuada, memorizando as tabuadas no caso, é perda de tempo. Em contrapartida, outros autores dizem que não, porque a partir do momento que a criança decora a tabuada, veja como é que é interessante, ela vai ter mais facilidade de executar cálculos mais complexos na frente. Tá? Então, de repente, a maneira que você ensina a matemática até pode ser algo que venha a fazer com que as crianças, no caso, elas deixem de ter interesse pela matemática. Então, nós não temos, na realidade, aulas erradas. Nós temos professores que não sabem
apresentar as aulas no caso. Logicamente que isso é uma questão de preparação, uma questão de muita discussão, isso não sou eu que sou dono da verdade no caso, mas são baseados em coisas que nós temos acompanhado. Então essa condição também que o senhor falou, exatamente a respeito de pegar e ficar utilizando somente as máquinas, realmente você vê as pessoas com muita dificuldade de fazer contas. Inclusive eu estava lembrando desses tempos atrás um seriado que passava na televisão que era do Buck Rogers. E o que aconteceu, né? Esse Buck Rogers, ele no século 25, ele pegou, no século 20, né? Ele pegou, foi mandado para o espaço e ficou 5 séculos congelado no caso. E depois foi encontrado 5 séculos depois. E a grande vantagem dele que ele tinha sobre os inimigos dele é que ele sabia pensar. Ah, o pessoal do futuro. Isso, porque o pessoal do futuro não sabia nem jogar o 21 direito, porque eles não sabiam fazer contas. Exatamente entrando nessa condição. Então, lógico, é ficção científica, tudo, mas é algo que de repente você começa a ser remetido para isso e começa a responder essas suas questões. Então, professor Armando Kolbe, há sempre um debate. A tecnologia é boa, a tecnologia é má ou a tecnologia é neutra? Na realidade, essa condição da tecnologia neutra, tudo, mas ela nunca vai ser neutra, professor. A tecnologia ela sempre vai influenciar. Primeiro que nós não podemos nem adjetivar a tecnologia como boa ou má, primeiro que ela não é pessoa, já dizia Pedro Demo a respeito disso, né? A tecnologia, por não ser uma pessoa, não pode ser montada assim. Nós temos que pensar o seguinte, nós vamos utilizar a tecnologia para o quê? Certo? Se você for pensar bem nessa condição, você começa a falar assim, puxa a vida, de repente você vai lá, né? Eu me lembro que há tempos atrás eles inventaram um veneno para matar um determinado inseto que estava perturbando as plantações e tudo mais, e isso aí acabou sendo encaminhado para outros produtos no caso. Então, a própria invenção da bomba atômica, da questão da bomba atômica no caso, a ideia inicial dele não era pegar para destruição, era exatamente para fornecer energia. Então, você vai falar, como você pode classificar se ela é boa ou má? Na realidade, a tecnologia não é boa nem má. Na realidade, a utilização da tecnologia pelas pessoas que pode ser boa ou má. Então, e o senhor é um especialista em tecnologia, trabalha isso há muitos anos. Aqui no grupo Uninter, o senhor é supervisor de tecnologias inovadoras. As instituições de ensino de um modo geral, já que as pessoas hoje têm acesso a tudo, todo o conhecimento está aí nas nuvens, no ar, as instituições também têm que se modernizar. E por isso, o Grupo Uninter, no caso, o Centro Universitário Internacional, tem justamente essa diretoria. E o que se vê no futuro? Como é que se imagina que vai ser o processo educacional no futuro? Olha, professor, quando nós falamos em processo educacional, é algo muito complexo também, né? Você tem que imaginar o seguinte, a internet, como qualquer outra mídia e tudo mais, ela pode proporcionar um monte de conhecimento. Certo? Aliás, muito conhecimento, não minto, desculpe. Um monte de dados. De informações. Certo? E depois são transformados em informações que daí vão virar conhecimento no caso. Então, o que nós temos que tomar cuidado? Que de repente, quando fazemos uma busca, né, em determinados dispositivos ali, mais de busca, né, nós vamos lá e encontramos inúmeras informações. Essas informações são verídicas? Não são verídicas porque, de repente, até a própria utilização, né, desses ambientes, né, tipo Facebook e tudo mais, você começa a ver aquelas pessoas postando um monte de informação que, de repente, elas podem ser verdade ou não. E daí as pessoas compram aquilo como uma verdade e acabam prolongando. Elas não vão nem procurar o que vem a ser aquela informação, se é verdade ou não. O papel das instituições de ensino, exatamente, seria a condição de disponibilizar conhecimentos adequados, formatados, para que as pessoas pudessem realmente ter acesso de uma informação de uma maneira diferente. Seria quase que uma pretensão, né, vamos dizer assim, ter uma rede especial somente para as instituições de ensino poder disponibilizar conhecimentos que sejam, vamos dizer assim, no caso, de fonte confiável. O senhor imagina, então, porque a internet ela começou na área militar, depois ela foi utilizada pelas universidades e hoje ela é de domínio público em todas as áreas. O senhor imaginaria uma internet específica para a área educacional? Alguma coisa assim? Não é que eu imagino, professor, na realidade eu acharia que seria algo interessante. O problema é que nós temos que tomar cuidado quando a gente fala sobre isso, porque nós não podemos também limitar o acesso das pessoas à informação.
Tá? O que nós temos hoje, normalmente, quando você trabalha com um artigo científico? Veja como é que é interessante essa condição. Durante muito tempo, foram disponibilizados artigos científicos para todas as pessoas, certo? E daí, algumas instituições se prevaleceram disso, no caso, e começaram a manter esse acesso disponível somente para as pessoas que pagam. Daí, o que acontece? Veja como é que é interessante, né? Isso aí realmente é uma discussão bem ampla. Por quê? De repente, se eu quero disponibilizar conhecimento, eu vou cobrar por esse conhecimento? Ou o conhecimento deve ser difundido de todas as maneiras para que ele seja amplo e restrito? E a condição, digamos assim, do direito autoral? Aquela pessoa que produziu um livro e que esse livro, vamos imaginar, foi pirateado, foi colocado, e tem pessoas vendendo esse livro dessa maneira que o senhor está falando, como os artigos científicos, está vendendo e ganhando dinheiro em cima da produção intelectual de outras pessoas. Como é que o senhor vê isso? Olha, a questão da produção intelectual, professor, é uma questão muito interessante no caso, né? Vamos pegar e separar os dois momentos, né? Há muito tempo atrás existia muita pirataria de CDs de autores, de cantores e tudo mais, certo? Como eles viram que isso era algo que não tinha como evitar, que era impossível de evitar, é impossível de evitar. Se alguém quiser copiar qualquer coisa, se alguém disser para vocês algum dia que não tem como copiar, é mentira. Sempre tem como copiar. É possível. É possível. Sempre tem uma maneira de copiar. Ponto. Isso é conversa mole para boi dormir, como a gente diz no caso, certo? Então, daí, o que esses artistas pensaram? Tiveram uma ideia inteligente. Então, vamos, inclusive, disponibilizar para os nossos ouvintes as nossas músicas de forma gratuita. Vamos pegar e deixar os nossos vídeos no YouTube, de repente, de forma gratuita. Por quê? Eles ganham no show. Certo? Então, vamos pegar e levar isso agora para a parte acadêmica, no caso, certo? O senhor vai lá e produz o livro, como o senhor já tem diversos livros, certo? E as pessoas podem xerocar esse material, podem digitalizar esse material, podem simplesmente pegar esse material, ficar lendo e ficar digitando ele no computador, certo? E inventam-se um monte de tipos de proteções, mas a pessoa está na frente, vai lá e vai digitando no computador o que está vendo na tela, pronto. O que coíbe a pessoa de fazer essa cópia? Nós nunca somos a favor da pirataria, muito pelo contrário. Cópias não são interessantes, porque nós também desenvolvemos produtos, sabemos quão trabalhosos são eles. O que nós somos a favor é de que as pessoas, de repente, tenham acesso à informação, certo? Mas que, de repente, quando elas precisarem, por exemplo, fazer um curso e tudo mais, elas vão lá e pagam por essa informação. Hoje já existe um monte de instituições que proporcionam determinados cursos, como degustação, vamos dizer assim, com os conteúdos e tudo mais, e depois, se a pessoa quer a certificação, ela vai lá e compra a certificação. Essa é uma maneira, no caso. De repente, o senhor tem vamos dizer assim, no caso, uma determinada obra que o senhor fez, certo? E esse material ele foi de grande procura e tudo mais. O que o senhor tem que fazer? De repente, aproveitar dessa condição, no caso, e abrir um evento, de repente, uma palestra com o senhor, no caso, falando sobre o seu livro, no caso. Daí, nessa palestra, o senhor recebe, como diz no caso, o pagamento pelo seu conteúdo. Então, existem algumas formas de você poder contrabalançar isso, né? Logicamente que você deve, infelizmente, criar meios para dificultar as cópias, certo? Mas dizer que não vai copiar, não tem como. Agora, professor Armando Kolbe, hoje nós, digamos assim, além de usar a tecnologia para o processo educacional, também na escola nós observamos, principalmente a nível ensino fundamental, ensino médio e até no nível superior, nós observamos o aluno ele se distraindo durante o período das aulas com brincadeiras eletrônicas. Vamos colocar ali jogos, etc. e tal. Isso, de um modo geral, está prejudicando a formação desses estudantes? Como é que deve ser o comportamento do professor dentro de sala de aula quando ele está transmitindo o conteúdo? É interessante, né, professor? Essa condição, inclusive eu estava lendo um texto de Pacheco, em que ele comentava que ficava passando nos corredores das salas de aula e olhava para dentro das salas e via aqueles alunos, um olhando para a nuca do outro, no caso, com aquela aula tediosa, chata, tudo mais. O que eles vão fazer? Eles vão ficar usando o dispositivo. O outro problema também é que nós estamos começando a entrar na geração do nem-nem. Essa é uma condição interessante. Existe a geração X, existe a geração Y e agora existe a geração nem-nem.
que nem estuda nem trabalha. Vamos pegar e explicar o que seria isso no caso, né? A condição, né, que as tecnologias deveriam dar de tempo para nós temos o ócio, no caso ali, ela fez com que nós ficássemos mais atarefados. Então os pais, eles praticamente não têm mais como dar atenção aos filhos. Então, para substituir essa atenção, normalmente os pais vão lá e compram dispositivos eletrônicos para os filhos. Tá? Como os filhos adquirem esse dispositivo eletrônico de uma maneira muito fácil, não tem mais aquela dificuldade de adquirir, porque o pai ele precisa suprir aquela carência que não vai ter mais com o filho, aquele envolvimento que vai ter mais com o filho, os pais no caso, né? De repente ele substitui isso por um dispositivo eletrônico. Tá? E como aquilo vem de uma maneira fácil, ele pensa que pode pegar e utilizar aquilo de qualquer maneira, em qualquer hora, em qualquer lugar, inclusive dentro da sala de aula. Algumas situações interessantes acontecem, que a partir do momento que o professor começa a fazer com que as crianças utilizem o dispositivo eletrônico dentro da sala de aula para a parte educacional, tá? Alguns alunos simplesmente não levam mais o dispositivo eletrônico para a sala de aula. Então realmente causa assim, um problema muito sério e um desafio muito grande para os docentes. O ideal, né, isso é uma suposição no caso, era pegar exatamente ter uma condição de que nós pudéssemos criar materiais, criar condições, até hoje existe um termo chamado gamificação, tá, que alguns até criticam, chamam de gamificação, né, com I, certo? Isso aí é um problema semântico, não vamos entrar em detalhe, que entra até a questão de ludificação, que seria para o português o mais correto, mas como é um problema que vem direto, não somos lá, porque muita gente também fala futebol com I, e na verdade é com E, então não vamos entrar nessa condição. A gamificação, ela pode ser, de repente, um utensílio a mais para complementar o material do professor. Algumas pessoas acabam confundindo isso e fazendo com que, de repente, esses jogos, no caso, eles sejam substitutivo de determinadas matérias. Tudo que a gente tem em tecnologia, sempre levando aquela consideração de que a continuidade, como diz, a extensão do ser humano, no caso, ela deve ser apropriada para a educação, mas de uma forma de apropriar mesmo, de pegar, fazer a mais. Não de simplesmente ser, eu quero resolver o problema da educação com a gamificação, eu quero resolver o problema da educação com o Ipiraibu, eu quero resolver o problema da educação com material didático. Não, é muito mais complexo, deve ser realmente feito um debate muito grande em cima disso. Nós estamos passando por determinadas situações, né, principalmente no ensino fundamental, exatamente de muitos problemas envolvendo essa parte, né, inclusive de algumas escolas chegando ao cúmulo, eu digo ao cúmulo, isso é uma opinião pessoal no caso, de proibir a utilização de celular em sala de aula. Na realidade, tudo que você proíbe, tá, você acaba criando uma condição de pegar e utilizar mais vezes. Tudo que é proibido é mais gostoso, como diziam, né, no caso. Então, talvez de repente não seja a condição de você proibir, seja talvez a condição de você pegar, aproveitar-se dessa tecnologia, criar maneiras. Não é algo para a gente fazer assim de um dia para o outro. Isso é muita pretensão. Nós não temos como fazer essa evolução dessa maneira, mas nós já temos que começar a pensar de como fazer com que, de repente, essas coisas aconteçam. Então, nós temos que pensar em como utilizar as tecnologias em nosso benefício, no caso, em todos os sentidos, e principalmente na educação. Porque daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, 15 anos, esses adolescentes, as crianças que estão saindo dos bancos escolares ali no caso, elas vão ser as pessoas que vão estar comandando a Terra. Então, a nossa responsabilidade em cima de qualquer atitude, qualquer ação que nós tivermos hoje, com certeza vai refletir no futuro. E não é, de repente, que eu falei assim para vocês, uma ação, de repente, que nós vamos tomar agora, já amanhã vai ter o resultado. Isso não tem como pensar dessa maneira. Nós temos que realmente pensar de uma maneira mais complexa de tudo isso. Professor Armando Kubi, nós estamos debatendo a escola e as novas tecnologias da informação. Vou fazer uma pergunta para o senhor que é doutor, digamos assim, nessa área de tantos anos de experiência. Essas tecnologias, esses equipamentos, o tablet, o celular, tudo isso, o computador, isso vicia? Olha, professor, inclusive na China existe... Você vê como é que é complicado toda essa questão que envolve tecnologia. Na China existem, até aqui no Brasil também, alguns locais de recuperação de viciados em dispositivos eletrônicos. Só que nós temos um problema muito grave nessa história, professor.
Você sabe qual é o problema muito grave dessa história? Que quando se fala, por exemplo, de repente, de um dependente no álcool ou dependente de droga, você consegue afastar o dependente do álcool ou dependente da droga, de repente, por um determinado tempo, como eu disse no caso, que realmente a gente sabe que existe todo um processo ali no caso, mas você consegue afastar ele daquele produto. Agora, como que você afasta uma pessoa da tecnologia? É difícil. Não tem, porque de repente você deixa a pessoa durante 4 meses lá no spa, num lugar para ser tratada, ela está lá, 4 meses. Mas passados esses 4 meses, o que vai acontecer? Ela vai precisar ir num banco, ela vai num supermercado, ela vai assistir televisão, ela vai ter que acessar o seu celular, o seu computador. E daí? Como que você faz? Os alcoólicos anônimos, professor Armando Kolbe, eles dizem o seguinte: evite o primeiro golpe, o gole. E nesse caso, tem que evitar o primeiro computador, o primeiro tablet, então, então, exatamente, o desafio é esse, professor. Não tem como evitar. E como não se viciar nisso, professor? Na realidade, isso é tudo uma questão individual, né? Na realidade, é como a gente sempre fala, né? Eu, por exemplo, sou um cara que sou muito ligado em tecnologia, mas eu sou um apaixonado por tecnologia, eu adoro tecnologia, eu mexo todo dia com tecnologia, eu acesso o computador todos os horários, inclusive durante a semana, totalmente. Chega no final de semana, eu simplesmente desligo de tudo. Quantos anos o senhor atua com tecnologia? Olha, com tecnologia são... Eu conheço pessoas que ele conhece de muitos muito anos tempo quando iam buscar informações com o senhor, que o senhor era o único que sabia certas coisas aqui em Curitiba. Na realidade, eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, professor. Eu trabalho com tecnologia, minto, mais de 30 anos. Então, antes de termos os computadores pessoais, os PCs, o senhor já trabalhava com isso? Eu já mexia com alguns computadores, inclusive programando em COBOL e trabalhando com aqueles cartões perfurados, professor. Para você ter uma ideia, eu já mexia com... Então, isso era na pré-história da... Pré-história da informática, inclusive, isso aí é bem interessante, só que... eu sou, como eles dizem, um escovador de bits, né? Em algumas coisas que eu mexo, inclusive, com a parte de hardware e a parte de software. Ah, né? o senhor mexe com os hardware. E só para separar o que é hardware e software, né, pessoal? Hardware é aquilo que você chuta, software é aquilo que você xinga, tá? Então, só para fazer uma... Então, explique melhor aí. Então, o hardware é aquilo que você chuta... É que você chuta, que é a parte física, né? É a parte ali que está ali, o tal do monitor, o tal do gabinete, o tal do teclado, o tal do mouse. Isso é a parte que você consegue... É o que você consegue apalpar, o que você consegue chutar, como a gente diz, né? E software é aquilo que você não consegue ver no caso, que é aquilo que está dentro do computador. Inclusive, quando a gente fala de tecnologia, né? Tecnologia da informação, tá? Nós sempre temos que lembrar que tanto o software quanto o hardware não sobrevivem um sem o outro. Interessante, né? Porque, de repente, se eu tenho só o software, eu vou usá-lo aonde? Tá? Se eu tenho só um computador e ele não tem um software, não tem um sistema operacional nem para ligar ele, para que ele serve? Então, um precisa do outro. Então, a tecnologia da informação envolve a parte de hardware e a parte de software. Agora, retornando àquilo que o senhor falou anteriormente, professor, a respeito da diversidade, da quantidade de informações que nós temos. Hoje, praticamente, toda a informação está aí disponível. Pouca coisa você não encontra mais através da internet. O professor também não tem que mudar o papel dele? O senhor mais ou menos colocou nesse sentido que as instituições, mas o professor, como o aluno tem acesso a todas essas informações, o professor não passa a ser uma espécie de um curador, que nem aquela pessoa que seleciona obras de arte para ir numa exposição. E não seria esse o papel do professor no futuro? Porque muitas vezes o aluno pode ter até mais informações do que o professor. É interessante, né? Essa condição. O professor, na realidade, ele tem que fazer um papel de mediador. Mediador. Certo? Porque ele não é mais, como era antigamente, o detentor do conhecimento. Durante muito tempo, certo? O professor foi o detentor do conhecimento. Hoje, o conhecimento todo está rodando através da informação e tudo mais, o aluno vai. Qualquer pessoa pode, na internet, fazer uma busca e encontrar um resultado sobre determinado assunto. Inclusive, isso causa um problema sério, que tem muitas pessoas que estão se automedicando baseado na internet. Então, são um monte de problemas também. Ou seja, a internet ela pode trazer tanto o lado bom, né, a busca, como o lado ruim também. As pessoas também têm que saber começar a filtrar isso também. Não pode ir direto naquilo como se fosse a verdade absoluta. O professor, ele tem que começar a agir de uma maneira com os alunos como se fosse uma comunidade de prática. Nós falamos uma comunidade de prática... Isso, explica o que é isso. Ela seria mais ou menos o seguinte: quando você quer, por exemplo, formar um bom marujo,
Tá? Você pega um marujo iniciante e coloca ele para trabalhar com os marujos que já têm um pouco de conhecimento ali no caso. Experiência e tudo mais. Então, automaticamente, se eu quero pegar e fazer com que um conhecimento seja disseminado entre os professores e os alunos, eu tenho que abrir a discussão com os alunos e não simplesmente expor, fazer as aulas expositivas que nós estamos acostumados. O nosso grande problema dentro da educação é nós ainda continuarmos com aquele método clássico de aulas expositivas. Certo? Que você fica mostrando determinados slides, certo? E os alunos ficam vendo os slides simplesmente ali no caso, e não haja uma interação entre os alunos. Quando você começa a trabalhar com ambientes como a internet e tudo mais, ela já proporciona outras condições. Quando nós trabalhamos numa sala de aula presencial, certo? Nós temos o envolvimento dos alunos de uma maneira direta, aqui no caso, no face a face. Tá? Só que a internet também proporciona isso de uma maneira indireta, utilizando-se, de repente, de câmeras e de salas de bate-papo e tudo mais, para os alunos fazerem interação. O que é o diferencial de um e de outro, né? Normalmente temos aqueles alunos que são os mais introvertidos, que eles não discutem abertamente. Da mesma forma, os alunos que estão dentro daquele chat, dentro daquela sala virtual, no caso, eles também não discutem, certo? Algumas pessoas conseguem se expressar melhor escrevendo, tá? E algumas conseguem melhor se expressar falando. Como os mídias, as tecnologias, elas proporcionam toda essa condição. Então não existe, né, se nós formos pegar, analisar bem isso aí no caso, não existe mais aquela questão de educação presencial e educação à distância. Na realidade existe educação. Tá? Então, hoje existem modelos de blend, né, blend learning, que é uma mobilidade que usa encontros presenciais e encontros à distância. Inclusive o Centro Universitário Uninter tem uma modalidade dessa que está havendo muito bons resultados, no caso, né, usando com o PBL, que é resolvendo problemas diretos ali, imediatos ali com os alunos, com 2 encontros presenciais e os outros encontros à distância. Então, o papel do professor ele começa a mudar. Ele passa realmente a ter que ter muito mais conhecimento, professor. É uma responsabilidade muito grande, porque, de repente, se você ficar simplesmente introspectado no que você descobriu de assunto ali e tudo mais, você vai chegar numa sala de aula que algum aluno leu um determinado outro autor, tá? E vai discutir com você. Essa discussão é o interessante, que de repente ninguém é dono do saber. Então, automaticamente, você pode, como professor, ser mediador, mas não ser o dono do saber. Senão, de repente, não tem mais sentido. Então, por isso que é aberta a discussão. O papel do professor hoje é um papel muito mais importante em muitos outros casos, porque a partir do momento que ele começa a discutir com outros alunos, ele começa a abrir a discussão com outras cabeças, e isso faz com que haja um crescimento. Todos saem ganhando com essa condição. O senhor falou de ambiente virtual de aprendizagem. Eu gostaria que o senhor explicasse isso. Claro, nós que trabalhamos com educação à distância, a gente conhece, mas tem muitas pessoas, a nossa geração mesmo não estudou à distância. Explique como é que funciona, o que é, e depois eu farei outras perguntas a esse respeito. Primeiro, começando sobre educação à distância, né? As pessoas pensam que a educação à distância começou agora recentemente. E nós temos até algumas histórias epístolas da Bíblia que eram mandadas por correspondência para as pessoas aprenderem a religião na época de Cristo, logo após Cristo, no caso. E depois nós tivemos outros eventos que vieram transformar através de rádio, através de televisão, através de correspondência. Então a educação à distância é muito mais antiga do que a gente preconiza, né? Do que muitas pessoas preconizam. E você vai vendo que de repente que a EAD, né, no caso como nós vemos hoje, né, utilizando as tecnologias, ela pode se utilizar de um ambiente virtual de aprendizagem. Um ambiente virtual de aprendizagem é um local onde os professores podem postar seus conteúdos, certo? Os alunos podem acessar esse conteúdo virtualmente em qualquer lugar do mundo, em qualquer local, desde que tenha um computador com acesso com login e senha para poder acessar. E os professores podem fazer acompanhamento nesses ambientes através de chats, através de fóruns, e vendo exatamente a evolução do aluno. Então, a condição de eu poder disponibilizar materiais, inclusive pela e-books, dentro, né, do material, no caso, e outros materiais, próprias rotas de aprendizagem, você consegue fazer com que muito mais pessoas tenham acesso a essa informação. E esses conteúdos, normalmente, eles são preparados pelos próprios professores, ou seja, pessoas que detêm o conhecimento, que têm formação nessa área.
certo? Os professores, na realidade, eles preparam praticamente a obra, né, o livro, dentro da instituição, no caso, e dentro do livro é mandado para um grupo aqui, vamos falar em termos do modelo que o Centro Universitário Uninter utiliza, né? Os alunos vão receber esse material depois que passar por um grupo de designers educacionais, que faz uma questão de, pedagogicamente falando, do conteúdo, como vai ser abordado em determinadas partes, para depois passarem para um designer gráfico, para daí depois ser passado de volta para o professor e para o coordenador, para ele validar se aquele conteúdo está de uma forma adequada para ser demonstrado, né? Esse seria o processo. E a rota de aprendizagem, como eu falei, do mesmo jeito do processo do HyperIBook que vai virando a página, eu vou adiantando cada conteúdo, cada slide que eu vou passando, no caso, eu vou abordando os conteúdos dentro ali, no caso, desse material. E o processo de avaliação desses alunos, professor Armando, ele pode fazer, digamos assim, na própria rota e depois ele é avaliado como uma avaliação tradicional? Na realidade, dentro da educação à distância, né, que nós chamamos dentro da EAD, o MEC exige que as avaliações dos alunos de graduação seja feita localmente no polo, certo? Mas elas são feitas dentro do próprio ambiente virtual de aprendizagem. Com uma supervisão. E supervisão dos tutores do polo, dos gestores que estão dentro do polo, para poder realmente acompanhar os alunos ali, para ver se não está havendo comunicação, etc. Mas para realmente fazer com que seja uma prova válida, né? Que não que seja algo simplesmente, como existia um conceito antigamente que educação à distância era algo, vamos dizer assim, no caso, que podia qualquer um fazer que passava. Não é bem assim, não. Inclusive, por exemplo, que nós temos no caso, as melhores notas do ENAD são de alunos de educação à distância. Aliás, professor Armando Kolbe, há um certo preconceito ainda em relação à educação à distância aqui no Brasil, mas como o senhor colocou, ela é milenar. Se as próprias epístolas de São Paulo já eram uma forma de educação religiosa, isso no início da era cristã, e os resultados, como o senhor mesmo disse, demonstram que o aluno à distância, ele aprende a estudar. Ele não é digamos assim, um ser passivo. Ele aprende a estudar e o detalhe muito importante é que ele aprende a resolver os problemas. Isso, inclusive ele tem que ser muito bem organizado para poder estudar à distância, professor. Normalmente os encontros de educação à distância são um encontro por semana, normalmente.